Olá, para você de toda a Baixada Santista, começa agora mais o Embaixada Brasil, o seu viés político para toda a região. Você pode acompanhar este e outros programas também em nossas redes sociais, Facebook e YouTube. É possível acompanhar também pelo site de ambas as TVs, www.tvpolo.org.br e www.tvunisantos.com.br. O Embaixada Brasil dá sequência à sua série de entrevistas com os prefeituráveis na cidade de Cubatão. O convidado de hoje é o candidato a prefeito pelo PTB, Pedro de Sá. Seja bem-vindo, Pedro. Bom, boa noite, um prazer estar aqui com vocês da TV Polo mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade e vai ser bom a gente poder estar conversando com você, eleitor, sobre o nosso projeto de cidade. O prazer é todo nosso, Pedro. Nos comentários, o jornalista da Folha de Cubatão, Vitor Barreto. Boa noite, Vitor. Boa noite, Valentim. Boa noite, candidato Pedro de Sá. E boa noite a você que está nos assistindo. Embaixada Brasil de hoje promete. Fique ligado. TV Polo e TV Unisantos. E o Embaixada Brasil retorna para o seu primeiro bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é Pedro de Sá, candidato do PTB à Prefeitura de Cubatão, nessa série de entrevistas com o Embaixada Brasil, em parceria com o jornal Folha de Cubatão, TV Polo e TV Unisantos, está realizando para você, telespectador da cidade de Cubatão. A primeira pergunta, Pedro, é educação. O próximo prefeito terá diversos desafios relacionados à educação, como a manutenção dos próprios públicos escolares, a preparação para a retomada das atividades presenciais nas escolas e o fornecimento da merenda. O que fazer em 2021 para lidar com esse problema? Bom, a questão da educação vai muito além da questão da manutenção de próprios, da merenda e da estrutura física, basicamente. A nossa proposta, principal foco da nossa proposta é conseguir uma conciliação no problema que existe hoje entre corpo docente, entre Secretaria de Educação como um todo e administração municipal. Sem isso, a gente não consegue fazer uma discussão de um projeto pedagógico adequado que forme os jovens da nossa cidade numa condição diferenciada. A questão da manutenção das escolas é um absurdo, por exemplo, que neste momento que devia se estar preparando a escola para receber de volta os alunos no ano que vem, nada tenha sido feito. 50 milhões de reais estão sendo gastos numa obra no Jardim Casqueiro e todas as escolas precisando de reforma, de manutenção. Então, jamais a gente faria esse tipo de priorização de investimento. Agora que a escola está vazia, era a hora de estar sendo pintada, porque inclusive tinta dá alergia nos alunos da escola. Então, agora que não tem ninguém dentro da escola, era a hora de fazer a manutenção da escola. Merenda de qualidade é obrigação de todo o governo. Às vezes, você se sujeita ao menor preço e uma baixíssima qualidade. Então, ter critérios claros de qualidade da merenda, monitorar, punir e até substituir a empresa rapidamente para evitar que as crianças sejam prejudicadas pela baixa qualidade da alimentação, é tarefa do prefeito. Tudo que acontece na prefeitura é responsabilidade do prefeito. A grande transformação que a gente vai fazer no que se refere à educação, além de estabilizar essa relação professores-administração pública principal, né, administração superior, é a questão do contraturno. Proporcionar a todas as crianças e jovens da nossa rede escolar atividades de contraturno. Então, esporte, atividades na área da cultura, e principalmente aprender uma segunda língua. Isso vai ser exigido e determinado para toda a rede municipal. Todas as crianças vão ter a oportunidade de aprender a falar uma segunda língua, porque isso gera melhor oportunidade de emprego, de colocação no mercado de trabalho e de perspectivas de vidas até para quem decidir ir pelo empreendedorismo. Então, a educação é prioridade com metas factíveis e que eu sei como alcançar. Bem, a pergunta agora, o tema é saúde, será executada pelo jornalista da Folha de Cubatão, Vitor Barreto. Candidato, quais são as políticas públicas para o setor que o próximo prefeito deve ter, inclusive levando em conta a possibilidade de um novo coronavírus ainda estar em circulação na cidade? Bom, é certo que aqui em Cubatão a questão do isolamento social teve muito pouca eficiência. A gente partiu muito mais para
contaminação de rebanho, como se fala, do que propriamente para conseguir resolver o problema através do isolamento social. Eu entendo que a saúde do município tem que ser tratada a partir da saúde básica, dos agentes comunitários de saúde. Eles deveriam estar monitorando. A gente devia ter testado todos os profissionais, testado bairro a bairro desde o começo. A gente foi fazer isso muito tarde. Então eu entendo que a questão do coronavírus hoje, o que está acontecendo é que, ainda que não haja nenhum especialista de fato nesse assunto, quem foi contaminado deixa de repassar o vírus. E com isso existe uma menor quantidade de pessoas transmitindo e contaminando outras pessoas. Por isso que a gente teve uma sensível queda no número de casos e está tendo uma regressão natural. Mas, de fato, todas as ações que aconteceram foram experimentais. E eu acredito que a gente tem a vacina no começo do ano que vem e que a gente não vai sofrer o que aconteceu agora na Europa, da retomada da incidência dos casos. Bem, o tema agora é servidor municipal. A gestão atual, Pedro, foi marcada pela insatisfação dos servidores públicos com a prefeitura. O que fazer para atender às demandas dos servidores? Bom, inicialmente eu quero dizer que eu repudio tudo o que aconteceu em relação aos servidores. Eu não participei, eu me posicionei sempre contra, inclusive contra a secretária de gestão na época, que era a Ivani, que foi de fato quem trouxe essa ideia desse projeto maluco de tirar direitos, dizendo que estava tirando benefícios, direitos que foram conquistados ao longo dos anos. O servidor público não tem fundo de garantia, o servidor público não tem uma série de vantagens que a CLT tem e ficam querendo tratar como se fossem coisas iguais. Além disso, a qualidade do serviço público ela está intimamente ligada a uma boa relação da administração com o servidor. Isso não aconteceu, isso foi totalmente desgastado contra a minha vontade. Eu tenho um projeto de devolver benefícios, ou melhor, devolver direitos conquistados ao longo da vida, e ainda que de forma tímida eu consegui fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente recebe metade do 13º no meio do ano, já que você tem que fazer um provisionamento ao longo do ano, nada melhor do que metade do 13º vir para o bolso do servidor, que é o beneficiário direto, ainda no meio do ano. A gente conseguiu também dobrar o vale-refeição. Mas a principal questão são as férias em dobro, que muita gente, o servidor, questiona muito isso. O meu projeto é resolver o problema da previdência dos servidores, a separação em dois grupos de servidores, um que é o mais antigo, que tem uma previdência independente dos novos, faz com que quem entra na prefeitura, os concursados novos, não ajude a pagar o salário dos aposentados. Com isso, a despesa da prefeitura cresce toda vez que alguém aposenta, porque ela tem que complementar o fundo previdenciário, e por outro lado, cresce toda vez que ela contrata. Se a gente conseguir fazer uma consolidação disso como uma única previdência, a gente consegue devolver as férias em dobros, porque o custo previdenciário hoje é mais que o triplo do que se economizou com a retirada desse direito. Então, eu vou resgatar isso e melhorar muito a condição de trabalho de todos os servidores, porque hoje a gente está numa condição de péssima qualidade e eu sei o quanto é importante boa condição de trabalho para que o servidor possa desenvolver um trabalho que satisfaça o cidadão da nossa cidade. Agora, não dá para ficar prometendo aquilo que não se pode cumprir. É fundamental que todos trabalhem para o aumento da receita, para a satisfação da população com o serviço público e com isso a gente possa recompensar todo o trabalho que é feito pelo servidor público. A próxima pergunta, Pedro, é sobre o Polo Industrial de Cubatão, que será realizada pelo jornalista Vitor Barreto. Candidato, é sabido que as dificuldades enfrentadas pelo Polo Industrial são consequências da situação econômica do país. No entanto, o que a Prefeitura pode fazer para, ao menos, amenizar a situação? Mas essa pergunta é realizada pelo Vitor Barreto. O Pedro de Sá vai responder só no próximo bloco. Embaixada Brasil, eleições 2020. É só aqui, TV Polo de Cubatão e também a TV Unisantos.
Salão do Chico Dias, o nosso estilo é a sua beleza. Cortes unissex, manicure e pedicure. Telefone 3372-9839. Salão do Chico Dias. Melolink, a sua internet fibra ótica em Cubatão com até 3 vezes mais velocidade. Melolink, telefone 3372-1548. O Embaixada Brasil retorna para o seu segundo bloco. Como já dissemos, o entrevistado de hoje é Pedro de Sá, do PTB, na sequência de entrevistas com os prefeituráveis de Cubatão. No bloco anterior, o jornalista Vitor Barreto havia feito uma pergunta sobre o polo industrial, na qual o Pedro vai responder a partir de agora. A retomada da atividade no polo industrial, ainda que a maioria dos impostos sejam estaduais ou federais, mais do que a pandemia, mais do que a crise mundial, o que prejudica é a falta de interesse dos governos das outras esferas em promover o fortalecimento da ação da indústria de base. Então, a função do prefeito hoje é, por exemplo, ir ao governador para a redução do ICMS do aço. O aço que sai da Uzi Minas para chegar em São Bernardo paga 18% de imposto. O aço que vem de Volta Redonda para chegar em São Bernardo na indústria automobilística paga 12% de ICMS. Portanto, eles compram aço lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e não compram aço de Cubatão. Isso é falta de pressão do município e da própria região, através do Condesb, para que o governador sensibilize e reduza o ICMS. Isso vai garantir as oportunidades? Não, porque o mercado internacional também conflita com o preço do aço nacional. A gente tem que promover diversas ações, junto ao governo federal também, para poder obter reduções e incentivos fiscais que garantam a retomada da atividade da principal indústria, que é a Uzi Minas. Porém, a gente tem a Iara, tem a Unipar Carbocloro e tem diversas outras indústrias na cidade que também demandam, primeiro, agilidade na aprovação de projetos. O município não pode demorar 2 anos para aprovar um projeto e, com isso, as empresas perdem a oportunidade. Então, o investimento só vem se a gente criar uma relação amigável com a indústria e permitir que, com agilidade, trabalhemos juntos para a retomada da atividade industrial. Além disso, tem o setor portuário. Cubatão tem uma área de porto junto ali a Uzi Minas, não é do município, mas a gente pode promover incentivos para que se implante e atividades de retroporto que gerarão oportunidade de emprego para todos os trabalhadores da nossa cidade que se encontram atualmente desempregados. Bem, o tema agora, Pedro, é segurança, pergunta que será feita por mim. A segurança no município é um tema de grande preocupação dos cubatenses. Nas últimas semanas, tivemos na cidade casos de crimes com grande repercussão. O que fazer para tornar a cidade mais segura? Qual sua política pública para a segurança? E o que deve ser feito para que a Guarda Municipal finalmente funcione no município? Então, eu vou começar por essa questão da Guarda Municipal, que tanta gente questiona, por que a gente não tem? A gente perdeu o tempo de implantar a Guarda Municipal. Hoje, você implantar a Guarda Municipal, para ela efetivamente estar na rua, até você fazer concurso, treinar as pessoas, comprar os equipamentos, você não demora menos de 8 meses a 1 ano para ter essa guarda na rua. A gente tem uma operação delegada, que é a colocação de policiais fazendo atividade que seria de guarda municipal. Eles já vêm treinados, uniformizados, com status de policial e com o respeito da questão de reconhecimento da questão de segurança muito mais rápido e muito mais barato. Cada trabalhador, cada policial da operação delegada custa menos da metade de um guarda municipal, com a vantagem que em qualquer ausência, por qualquer razão, a prefeitura não tem o ônus da ausência desse profissional. Então, ficou doente, teve qualquer problema, a operação delegada permite substituição imediata sem nenhum pagamento de diferencial. O ônus é do próprio Estado pelo trabalho que já tem junto à polícia. Então, a primeira questão, essa da Guarda Municipal, a gente precisa desmistificar. A médio e longo prazo, a Guarda Municipal pode ser uma solução. Para hoje, que a solução é crítica na questão de violência, a ampliação da operação delegada tem um resultado muito melhor. A outra questão é a colocação de câmeras de fiscalização, de controle. Isso, de fato, dá resultados. Santos tem resultados por isso. Praia Grande
Está mudando muito a questão de segurança por conta desse diferencial. Colocação de câmeras inteligentes é uma outra medida fundamental. E a terceira, que não tem a ver diretamente com segurança, mas é a questão de proporcionar atividades de contraturno, ocupação para os jovens que estão saindo da escola, né? Para que eles, então, tenham melhor condição de estar formados e de estar ocupados, não estarem ociosos, disponíveis para aquilo que a gente não quer que alicie o nosso jovem e com isso desencaminhe. Então, a educação, o complemento da educação é parte da nossa ação para combater a insegurança da nossa cidade. O tema agora é cultura. Pergunta será realizada pelo jornalista Vitor Barreto. Candidato, os grupos artísticos de Cubatão vêm sofrendo com falta de recursos desde antes da pandemia. Os grupos alegam que houve uma redução na verba destinada a eles no orçamento municipal. De acordo com os grupos, há tentativa de redução da ajuda de custo paga pela prefeitura e até indícios de sua extinção, sob o argumento de que os grupos deveriam se manter através das leis de incentivo à cultura. Caso você seja eleito, qual sua proposta para solucionar as demandas dos grupos artísticos da cidade? A minha proposta no que se refere à cultura, primeiro é o entendimento que eu tenho de cultura. Para mim, cultura é fundamental na formação do cidadão. O cidadão que tem a possibilidade de viver um pouco do teatro, da música, da dança, de todas as expressões culturais, ele é um cidadão melhor, ele consegue se posicionar melhor na sociedade e ter uma participação muito mais intensa e muito mais importante. O meu projeto é garantir uma reserva de recursos dentro do orçamento municipal e tornar isso prioridade, não só para a recuperação e para a retomada plena dos grupos artísticos, mas também para incentivo a outros grupos que não fazem parte, por exemplo, os grupos de expressão corporal, os grupos de teatro, as escolas de samba, todas as atividades que de alguma forma expressam cultura e permitem uma formação melhor do cidadão. Para isso, cultura tem que ser prioridade dentro do plano de governo, tem que constar no orçamento municipal. Só quem viveu cultura, quem teve a oportunidade de frequentar e perceber as transformações que elas fazem, as ações culturais fazem na formação do cidadão, só quem tem esse conhecimento vai dar a importância que a cultura merece na vida das pessoas. Então, o meu projeto é retomada plena, mas com a garantia, porque as leis de incentivo, elas complementam o recurso necessário para a cultura, porém, a cultura tem que ser fundamentada e lastreada pelo orçamento municipal. Isso faz parte do meu projeto, porque eu entendo que cidadãos melhores são formados quando a cultura está presente na vida de todos. A pergunta agora é sobre lazer sustentável. O cubatense historicamente se queixa da falta de opções de lazer que o município proporciona. Há áreas de lazer na cidade, como o Parque Anilinas e a Praça da Cidadania na Vila São José. Como fazer a manutenção e a exploração de potencial de espaços como esses? Bom, não é difícil entender essa frustração que nós temos por falta de lazer. Todos os parques da nossa cidade estão literalmente abandonados. E não tem cabimento, mais uma vez eu vou falar daquela obra de 50 milhões. Gastar 50 milhões num pier de pescadores, quando você tem Perequê abandonado, Cutiapará abandonado, Parque das Primaveras abandonado e um potencial turístico que não é desenvolvido, a cidade não se apropria desse potencial turístico, então gera uma frustração gigante. Isso faz parte do meu plano de governo e com certeza para proporcionar essa identificação do cubatense com o lazer, vai exigir muito trabalho, mas a gente está preparado para isso. Bem, com essa resposta do Pedro, encerramos o segundo bloco. Mas não saia daí. Embaixada Brasil, com a sequência de entrevistas com os prefeituráveis de Cubatão, é só aqui na TV Polo e também na TV Unisantos. Alfa Segurança e Monitoramento, Avenida 9 de Abril, 3552, na Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240353, Alfa Segurança. Restaurante Maneiro, a sua melhor opção no centro de Cubatão. Avenida Joaquim Miguel Couto, 736, Restaurante Maneiro. Empório Lisboa Moda Masculina, sua opção de estilo e elegância. Empório Lisboa, Avenida 9 de Abril, 2026, Loja 9, no centro de Cubatão.
obra e som e instalação elétrica na Cesla tem. Temos materiais para atender os setores industrial, comercial, construção civil e iluminação pública. Garantimos as melhores marcas com os menores preços. Por isso, você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Cesla Material Elétrico. Rua Manuel Jorge 175, no centro de Cubatão. O Embaixada Brasil retorna para o seu terceiro bloco. Como já dissemos, o programa está exibindo a sequência de entrevistas com os prefeituráveis da cidade de Cubatão. O convidado de hoje é Pedro de Sá, do PTB. Bem, Pedro, a pergunta agora é sobre mobilidade urbana e será feita, aliás, pelo jornalista Vitor Barreto. Candidato, sempre há uma grande incógnita a respeito da permanência ou não do transporte alternativo. Você pretende manter isso? Além disso, como integrar a mobilidade urbana de Cubatão com o restante da Baixada Santista? Bom, a primeira questão que deve ser colocada é que nunca foi tratada com a devida seriedade, é a questão do sistema cicloviário. Interligar todos os bairros da nossa cidade através de ciclovias é fundamental. Muita gente anda de bicicleta, porém nós somos cortados por diversas estradas. Então precisa fazer passarela, por exemplo, ligando o Bolsão à ciclovia da Vila São José. Hoje as pessoas andam no acostamento da estrada ou pulam uma mureta com a sua bicicleta, um risco danado tanto para o ciclista quanto para quem está circulando na rodovia. Então, interligar o sistema cicloviário, fazer ciclovias onde de fato tem gente para andar de bicicleta. A gente está vendo agora uma obra de 5 milhões de reais de uma ciclovia que não vai interessar ninguém, porque ela não corta caminho para lugar nenhum, além de todos os outros comprometimentos dessa obra. Mas até porque a obra foi anunciada como para combater enchentes e não tem nada de combate a enchentes nela. Mas então o sistema cicloviário integrado para todos os bairros, inclusive para as cidades, porque tem muita gente indo trabalhar em Santos e em São Vicente de bicicleta pelo acostamento da Imigrantes e pelo acostamento da Via Anchieta. Foi feito um grande complexo viário agora na entrada de Santos, porém não está contemplada a integração do sistema cicloviário. A segunda coisa, você falou do transporte alternativo. O transporte alternativo sempre resolveu e quebrou o galho da nossa população. Eu defendo a permanência do transporte alternativo e defendo também que a gente precisa melhorar a qualidade do transporte urbano, porque não adianta você ter ônibus com Wi-Fi e com ar-condicionado, mas ficar 1h30 no ponto de ônibus porque o ônibus não passa, porque diminuiu a quantidade de ônibus. Pior ainda, nos horários de pico continua circulando lotado, então precisa ter mais ônibus nos horários de pico. Atender bem a população que se utiliza do transporte coletivo é fundamental para a qualidade de vida das pessoas. Além disso, intervenções no sistema viário de diversos bairros da nossa cidade para melhorar a condição de circulação e também a sinalização do sistema viário. Então, mobilidade urbana passa pela integração com os demais municípios, mas principalmente por olhar aquilo que de fato é necessidade da nossa população. Um sistema cicloviário vai resolver em muito os problemas que o nosso cubatense enfrenta. Bem, a pergunta agora é sobre a habitação. Sabemos que Cubatão, com o passar dos anos, tornou-se uma cidade periférica e boa parte da população ainda mora em áreas de invasão. Qual a política pública para dar melhor qualidade de moradia para esses munícipes? Bom, eu defendo que a política pública hoje não pode ser uma política agressiva, remoção, transferência, construção de apartamentos. A gente precisa iniciar fazendo as obras básicas, a intervenção prioritária, a colocação de rede de esgoto, captação do esgoto que contamina o meio ambiente e que prejudica a saúde das pessoas. Então, coletar todo o esgoto das comunidades, lançá-lo em caixas de bombeamento e depois esgotá-lo de forma correta é o primeiro processo. Além disso, em muitas dessas áreas, permitir o aterro, porque não vai haver mais a remoção, o crescimento é permanente. Então, estabelecer vias alternativas, vias de contenção no entorno dessas comunidades e criar condição mínima para a sobrevivência adequada, que é a colocação do esgoto, o aterro das suas casas, e posteriormente, a partir dessa consolidação, ir permitindo criar um
um código de obras que reconheça a verticalização que acontece naturalmente nas comunidades e permita que a comunidade, a sociedade se desenvolva com menos interferência do poder público e numa condição que lhe é atrativa, que não adianta a gente continuar removendo gente, como aconteceu, por exemplo, com o projeto Serra do Mar, que era um projeto socioambiental exemplar. Porém, as pessoas foram transferidas para o Conjunto Rubens Lara, por exemplo, e lá não conseguiram honrar as parcelas. Hoje, quem cuida da cobrança das parcelas devidas são escritórios de advocacia, não é mais o CDHU. Então a questão social é colocada de lado e passa o interesse econômico do escritório de advocacia e do banco. O CDHU passa a funcionar como um banco a partir do momento da dívida. Com isso, hoje a gente tem no CDHU, lá no Conjunto Rubens Lara, aproximadamente 280 famílias com ação de despejo declarada já, reintegração de posse para o Estado. Então você promove um projeto habitacional e daqui a pouco, depois de 4, 5 anos, você coloca 300 famílias na rua, sem a menor condição para nada, sem a menor assistência. Por quê? Falta de planejamento, falta de acompanhamento social. Projeto habitacional tem que levar em conta as peculiaridades da comunidade e reconhecer o investimento que ela fez para poder ocupar, ainda que as áreas invadidas. Depois de 20 anos, você simplesmente dizer sai, vai pagar a prestação e se não tiver vai para o meio da rua, isso é um absurdo, não concordo. O prefeito tem que se posicionar quanto a isso. Não aceito mais nenhuma reintegração de posse sem antes dar a chance de rediscutir a dívida existente e de parcelar a mais longo prazo, vai esticando essa dívida, mas jamais colocar as famílias na rua. Urbanizar as comunidades com as ações básicas e necessidade. A gente precisa governar com simplicidade, com aquilo que é necessário. Bom, Pedro, com a resposta sobre a pergunta sobre habitação, encerra-se a sequência de perguntas do Embaixada Brasil de hoje. Ainda temos algum tempo, esse tempo fica para as suas considerações finais. Bom, eu quero dizer que eu tenho 36 anos de experiência na prefeitura como funcionário público e sei como agilizar os processos. Eu não vou me perder na burocracia, pelo contrário, eu vou simplificar a vida de todo cidadão, informatizar muita coisa. Por exemplo, a questão do PAT, não tem cabimento a gente ter um PAT que a pessoa vai lá todo dia e todo dia o currículo dela é jogado fora. A gente precisa do PAT eletrônico, onde você faz o seu cadastro, ele vale por 6 meses. Cada vez que aparecer uma vaga, você é avisado dessa vaga, a empresa que vai contratar recebe a lista de quem está cadastrado como desempregado e com isso a gente vai favorecer o trabalhador da nossa cidade para ocupar as vagas de emprego que surgirem aqui. O nosso projeto de cidade passa pela questão, por exemplo, da política social. A gente não tem hoje políticas públicas para o morador de rua, para o dependente químico, para atendimento às famílias, os dependentes, para os animais abandonados. Tem muita coisa a ser feita. Agora, 36 anos de experiência no serviço público, como engenheiro da prefeitura, conhecendo a cidade como um todo, combater o problema das enchentes, não adianta falar que vai fazer piscinão. O que a gente precisa é sistema de bombeamento. A Holanda funciona desse jeito, a gente tem exemplos para copiar e adaptar para a nossa cidade, em vez de ficar falando coisa que só serve para enganar a população. Desassoreamento dos rios é importante? Mas não é isso que vai resolver o problema. Ações pontuais de menor dimensão, com um custo muito menor, vão melhorar em muito a vida de todo cidadão cubatense. Nós, PTB 14, eu como candidato a prefeito, os candidatos a vereadores da chapa do PTB, com o meu vice Márcio Reis, que está hoje comigo aqui, a gente tem um projeto para melhorar a nossa cidade e para melhorar a vida de todo cidadão, porque eu quero governar para todos os cidadãos e não apenas para uma parte da nossa cidade. É por isso que eu sou candidato, conto com o seu apoio. Quer conhecer mais? Vá às redes sociais, Pedro de Sá Filho Oficial, vote 14, converse com seus amigos, a eleição está nas nossas mãos, mande mensagem pelo Zap, esteja conosco. Vote 14 no dia 15 de novembro e a gente vai ter uma cidade muito melhor, porque eu serei o Mourão de Cubatão. E com as considerações finais do Pedro, encerramos a Embaixada Brasil de hoje. Até a próxima.